Fala aí, galera, beleza? Bom, estou aqui para a gente terminar a parte de termodinâmica, que é a parte de física térmica. Hoje a gente finaliza a parte 3, tá? E aí dentro dessa última parte de termodinâmica, vem, por exemplo, a segunda lei da termodinâmica. Nós já vimos a primeira lei da termodinâmica, né? Que é ΔU igual ao calor menos o trabalho, né? Envolve energia interna, calor e trabalho, né? A primeira lei da termodinâmica. Dentro da termodinâmica, nós estudamos também, e agora vamos relacionar calor, trabalho, tudo isso, tá? Nas máquinas térmicas e nos refrigeradores, beleza? Então eu vou mostrar basicamente como é que funciona uma máquina térmica e um refrigerador, a relação desses dois com calor, trabalho, energia, né? Temperatura, e depois a gente comenta sobre a segunda lei, beleza? Para fechar, a gente fala do ciclo de Carnot. Bom, dentro da termodinâmica, a gente estuda desde a primeira aula, né? Lembra? Eu falei que na termodinâmica a gente trabalha basicamente com energia térmica e calor. Energia térmica é calor, né? E energia térmica e energia mecânica, né? A gente trabalha basicamente com calor e trabalho, beleza? Então seria o calor produzindo trabalho. Basicamente, o exemplo que eu dei na primeira aula, na parte 1, foi do motor de um carro, né, por exemplo. Então, se você tem um motor de um carro que você aciona, manda o combustível, liga o carro, dá descarga elétrica e há uma explosão dentro do motor, uma explosão interna, né? Esse nome explosão, né? Porque vai explodir o motor. É uma explosão interna, uma queima do combustível, vamos dizer assim, né? De maneira mais fácil. A queima do combustível gera um calor, uma produção de calor absurda dentro do motor, né? Que gera um aquecimento. Então esse aquecimento internamente faz com que você varie a energia interna desses gases, né? Que estava frio e aí passou a ser quente, e aí tem troca de calor, tem dentro do motor pistões que se movem, tá? Pistões são peças que se movem numa compressão e expansão do gás. Então, quando tem a descarga elétrica do motor no combustível, há uma explosão, então há uma expansão do gás. Aí o pistão, que é uma peça dentro do motor, se move para baixo, ele é empurrado pelo gás. Quando esse gás resfria, ele comprime, aí o pistão volta. Aí quando explode, isso fica o tempo todo acontecendo isso, tá? Essas explosões simultaneamente. Então você tem a explosão, empurra o pistão para baixo, resfriou, o pistão volta. Explosão e o tempo todo explode, volta, explode, volta, explode, volta. Então esses pistões, eles ficam se mexendo, tá? E hoje em dia, nós temos motores, por exemplo, os mais populares, motores com 4 pistões, com 3 pistões, que seria normalmente os carros, né? Os carros mais novos que estão vindo agora, que fala que o motor é 3 cilindros, né? Não sei se você já ouviu falar. Então você tem motor de 3 cilindros, 4 cilindros, 6 cilindros, 8 cilindros, e aí quanto mais cilindros, normalmente mais potente é o motor, porque você tem mais explosões, mais pistões. E o que esse pistão faz? Esses pistões fazem, né? Nessa explosão que ele desce, aí resfriou o gás, ele volta. Explodiu, ele desce, resfriou e volta. Quando esse pistão se move, ele faz um eixo se mover, que basicamente, resumindo, né, de forma grosseira, claro, para você entender, é que quando esses pistões se movem para cima e para baixo, eles fazem um eixo se mexer, girar, rotacionar. E esse eixo é o eixo das rodas. Então, quando você faz os pistões se mexerem, basicamente os pistões movem o eixo que está conectado nas rodas e o carro anda, se move, beleza? Nós temos também, no início de tudo, lá na Revolução Industrial, quando iniciou a Revolução Industrial, né, na Inglaterra, você tem, por exemplo, a produção o transporte, né, de materiais, de matéria-prima, por exemplo, por trens a vapor, locomotivas a vapor, né? E esse trem a vapor era justamente isso. Você fornecer calor, fazer com que esse calor faça um pistão se mover, e quando esse pistão se move, ele move o eixo, que move a roda e faz o trem se mover. Então você tem desde lá de trás, desde a Revolução Industrial, e aí a Revolução Industrial está conectada a essa transferência de calor, né? Essa transformação de calor em trabalho. Sem essa transformação, sem esse estudo de transformação de calor
em trabalho não teria revolução industrial, né? Que aí você começa a ter uma maior produção de objetos, de coisas, né? De matérias, e aí você transporta mais matéria-prima para poder produzir melhor, né? Para abastecer essas fábricas, indústrias. Então alguns físicos estudaram essa parte, James Watt, Joule, Max, Kelvin e Carnot também. Então muitos físicos estudaram essa parte de transferência, né? De você transformar calor em trabalho, né? Transformar energia térmica em energia mecânica, que seria movimentação. Com isso, vieram as máquinas térmicas. Essas máquinas térmicas seriam esses motores, por exemplo, né, que fazem um trem, uma locomotiva se mover, um carro se mover, que é basicamente assim, você produz calor, manda para essa máquina, para esses pistões no caso, né, faz esses pistões se moverem pela explosão, compressão, né? Aí você tem expansão, compressão. Então o pistão fica se mexendo, fica se movendo, que seria a máquina, que seria o motor, vamos dizer assim, né? Então se você fornece calor a esse motor, né, a esse pistão, né, vamos dizer assim, e esse pistão se move, significa que se você tem expansão do gás, você tem trabalho. Lembra? Aumentou o volume, tem trabalho. Diminuiu o volume, tem trabalho. Então o tempo todo você tem trabalho sendo realizado. Então esse calor que é fornecido para os motores realiza trabalho, mas também perde calor para a fonte fria. O que seria fonte quente? Fonte quente, que a gente chama de QQ, quantidade de calor de ar quente, vamos dizer assim. E aí quantidade de calor frio, tá? A fonte quente é onde vai produzir o calor. Seria, por exemplo, nos motores, a combustão. Na hora que você liga o carro, você aciona o carro, tem a descarga elétrica, o combustível, e faz aquela explosão dentro do motor. Então aquela explosão é quem vai fornecer o calor, né? Na combustão. A combustão fornece o calor. Esse calor, parte dele dentro do motor é transformado em trabalho e a outra parte é perdido para o ar, para o meio externo, né? Porque o motor ele aquece, o motor esquenta. Então se você tem parte desse calor que você produziu sendo perdido, você tem uma perda aí, né? Então você não tem um rendimento 100%, que a gente vai chegar no final da aula a falar sobre isso, a falar sobre um rendimento 100%, tá? Rendimento a gente costuma chamar em mecânica, por exemplo, também, né? Com uma letra N, tá? Um Nzinho bonitinho, estiloso. Então esse Nzinho aqui representa rendimento, tá? Rendimento de uma máquina térmica. E numa máquina térmica você tem, por exemplo, olha, vou falar a diferença da máquina térmica para o refrigerador. Máquina térmica fornece calor. Refrigerador retira calor. Então, basicamente exemplos assim, aquecedores, motores, né? Aqui, geladeira, ar-condicionado, algo que refrigeriza, ou seja, que vai refrigerizar, ou seja, vai resfriar, né? Então você tem uma refrigeração, né? Refrigerador, refrigeração, então você vai resfriar o ambiente. Que ambiente? Do seu quarto, da sala, dentro do carro, numa geladeira, num freezer, né? Num congelador. Bom, então você vai resfriar. Então, basicamente, uma máquina térmica ela fornece calor, ela aquece, né? E aí com isso pode gerar um trabalho, produzir um trabalho, fazer o pistão funcionar, fazer o motor funcionar, né? Causar um movimento nas peças, por isso trabalho. E no refrigerador é o contrário, você retira calor, né? Só que tem um detalhe. Lembra que a gente estudou lá no início, né? Essa parte da matéria fecha a parte de física térmica, né? Encerra a física térmica aqui. É a última parte que a gente estuda em física térmica. Então, desde o começo da matéria que a gente estudou sobre calor e temperatura, nós vimos lá que o calor, ele sempre flui, ele sempre se transporta, se transfere da parte mais quente para a parte mais fria, naturalmente. Então, é o corpo mais quente que fornece calor para o mais frio, né? Então, o calor, ele sempre vai fluir da parte mais quente, da zona mais quente, para a parte mais fria. Isso espontaneamente, naturalmente. Então, naturalmente, se eu pegar, por exemplo, para você entender bem, um copo com suco, tá? De laranja, com a temperatura ambiente, tá? Ou seja, quente, né? Não dá para tomar. Aí você pega o gelo e coloca o gelo ali dentro. Quando você coloca o gelo no suco, o que acontece? O suco, que está mais quente que o gelo, o suco vai ceder calor para o gelo. Espontaneamente, naturalmente, ele vai perdendo calor. Então, quando o suco começa a perder calor para o gelo, o suco vai esfriando, vai diminuindo a temperatura. Aí ele fica gelado para você poder tomar, né? É assim que acontece com os alimentos e com os líquidos dentro da geladeira.
Isso é espontâneo, é natural acontecer isso. O calor sempre vai fluir. Lembra que calor é uma energia térmica, né? Então o calor sempre vai fluir da parte mais quente para a parte mais fria. Agora, o que o refrigerador faz, o que a geladeira faz, o ar-condicionado faz, o que eles fazem é o contrário. É você fluir, transferir calor da parte mais fria para a parte mais quente. E naturalmente, espontaneamente, isso não acontece. Isso não existe. Naturalmente, na natureza, isso não existe. Você transportar calor da parte mais fria, tipo assim, é como se fosse algo bem absurdo, né? É como se falasse assim, quando você coloca gelo no suco, o gelo fornece calor para o suco, aí o gelo vai esquentar o suco? Não dá, né? Isso aí não existe, isso aí não tem como. Se você fizer na prática, isso não vai acontecer. Você só vai conseguir aquecer, esquentar mais o suco se você botar alguma coisa ali dentro mais quente que ele. Né? Se eu pegar uma barra de ferro, né, bem quente, bem mais quente que o suco, botar ali dentro, o suco vai esquentar mais, porque ele vai receber calor de quem está mais quente. Né? Então o calor ele sempre flui do lado mais quente para o mais frio, nunca o contrário. E para isso acontecer, num refrigerador, numa geladeira, no ar-condicionado, né, o que eles fazem é através de um compressor. Esse compressor, que é chamado de motor, né, o motor da geladeira, o motor do ar-condicionado, e o motor do ar-condicionado parou, o motor da geladeira parou, que o nome correto seria compressor. Por quê? Porque ele comprime o ar. Né? Então esse compressor ele vai comprimir o ar, e quando você tiver que resfriar o ambiente, o que ele vai fazer? Ele vai retirar calor da parte mais fria e jogar para a parte mais quente. Através de quê? Através de um fluido. Tá? Dentro da sua geladeira, por exemplo, dentro do ar-condicionado também tem isso, também é assim. Sempre que você tiver um refrigerador, algo que resfrie o ambiente, seja geladeira ou ar-condicionado, você vai ter um fluido, tá? Um líquidozinho viscoso, dentro de uns encanamentos, tipo umas tubulações fininhas. Você já reparou? Se você nunca reparou, vai atrás da geladeira e coloca a mão assim, não encosta não, só aproxima atrás da geladeira. Tá quente. Tá bem quente ali. Por quê? Se você olhar bem atrás da geladeira, você vai ver vários arames, assim, parece um monte de arame, assim, né? E uma tubulaçãozinha fina, assim, passando. Nessa tubulação atrás da geladeira é que tem ali, aquilo é uma tubulação, não é só arame não. Tem uma tubulação ali que passa um fluido ali por dentro. Então esse fluido que passa ali, por que a parte de trás da geladeira é mais quente? Onde fica o motor do ar-condicionado também é mais quente, quando você aproxima a mão. Porque esse fluido, ele está te transferindo calor de dentro da geladeira, do seu interior, para fora. Por isso que atrás fica mais quente. No motor do ar-condicionado é a mesma coisa. Quando o motor fica bem quente ali atrás do ar-condicionado, perto do compressor, ele está tirando calor de dentro do seu quarto e jogando para fora, através desse fluido. Né? Então você tem aqui no refrigerador a transferência forçada, né? De maneira que tenha um compressor, tanto é que se esse compressor pifar, estragar, né? Ou faltar luz, ele não resfria mais o ambiente. Esse compressor ele tem que estar ligado na eletricidade, tem que ter eletricidade para ele funcionar e comprimir esse fluido e fazer com que ele tire calor de dentro do ambiente e jogue para fora, tá? E aqui não, aqui é espontâneo, aqui você forneceu o calor vai da parte quente para a parte mais fria, né? E aí você tem o funcionamento dos pistões do motor de um carro, tranquilo? A parte de fórmula, de equações, é o seguinte, usa a mesma relação aqui e aqui, tá? Basicamente, se você fizesse assim, ó, o trabalho nada mais é do que a quantidade de calor, né, da fonte quente menos a quantidade de calor que foi para a fonte fria, né? Ou seja, a fonte quente seria o trabalho mais a fonte fria. Então, tipo assim, a gente viu isso nas transformações de termodinâmica, né? Quando eu falei assim, se a variação, lembra que eu falei assim, ó, se a variação da energia interna for zero, uma transformação lá da isotérmica, lembra? Se a variação da energia interna for zero, lembra que ΔU é igual a Q menos trabalho? Aí eu disse que calor ia ser igual ao trabalho. Aí eu falei assim, mas na prática isso não vai existir, né? Porque você não vai ter como transferir todo o calor e transformar isso em trabalho. Você não consegue na prática, não tem como, pelo menos até hoje, pelo menos até agora, ninguém conseguiu ainda, tá? Se alguém conseguiu, vai ter que excluir esse vídeo e dar uma nova aula, tranquilo? Até agora ninguém descobriu isso.
Uma maneira de você transformar todo o calor em trabalho, sem ter perda nenhuma, sem perder para o meio, né? Sem que o meio externo, né, o ar, o meio externo, absorva uma parte desse calor. Então todo o calor fornecido, parte dele vai ser realizado no trabalho e a outra parte vai ser perdida para o ar. Tá? Então isso aqui na teoria funciona, é válido. Beleza, mas na prática não tem como. Na prática você vai sempre perder calor, né? Então você tem uma relação aqui de trabalho e calor menos a fonte quente menos a fonte fria, tá? Mesma coisa aqui, trabalha a fonte quente menos a fonte fria, e aí o rendimento, né, o quanto está rendendo esse motor, essa máquina térmica, ou o quanto está rendendo esse refrigerador, que é um pouquinho diferente. Ó. Rendimento é sempre, vamos dizer assim, a potência que foi utilizada dividido pela potência total, né? Ou a quantidade de calor que foi utilizada dividido pela quantidade de calor total. Tá? Então por isso que aqui ó, você vê que é 1 menos, que isso aqui nada mais é do que substituindo, fazendo uma substituição aqui, e aí você chega nessa relação. Então basicamente o rendimento aqui pode ser assim ou assim, né? 1 menos a fonte de calor fria pela quente, ou 1 menos a temperatura da parte fria dividido pela temperatura da parte quente. É como se fosse a utilizada dividida pela total. A mesma coisa acontece aqui, só que aqui fica fonte fria, né, que foi a parte que está tirando calor, e aí que vai resfriar o ambiente, na verdade, né? Então você tem a fonte fria, e que seria tipo dentro da geladeira, vamos dizer assim, ou dentro do quarto, né? Dividido pelo trabalho, o trabalho que foi realizado pelo compressor. Então o compressor tem que estar ligado na eletricidade para poder fazer esse trabalho com o fluido e fazer com que esse fluido tire calor de dentro e jogue para fora, beleza? Então esse é o rendimento de um refrigerador, esse é o rendimento de uma máquina térmica, tá? E aí o Carnot, que foi um físico Sadi Carnot, militar, ele pensou o seguinte: o meu ciclo, aí lembra de transformação cíclica, né? Quando você tem saindo de um ponto e voltando para o mesmo ponto. Então, numa transformação cíclica, que a gente pode calcular o trabalho, se eu quiser aqui, né? É só calcular a área da figura. Posso calcular a área da figura aqui, né? E aí, ele falou o seguinte: a minha máquina térmica vai ser de maior rendimento. Por quê? Porque ele considerou que se você tem, nesse caso aqui, ó, qual é o ciclo de Carnot? O ciclo de Carnot é quando você tem um fluido, tá? Fazendo o seguinte, uma transformação aqui, ó. Repare que eu pintei aqui de vermelhinho e vermelhinho aqui. Você tem duas transformações isotérmicas, aqui e aqui, e duas transformações adiabáticas, beleza? Então você tem de A para B adiabática, de C para D adiabática, de D para A isotérmica, de B para C isotérmica. Então você tem isotérmica, adiabática. E aí o rendimento, tá, do ciclo que o Carnot utilizou foi o seguinte: o que ele disse, né, para falar que o rendimento da máquina dele seria o maior, né? Então a máquina de Carnot, como a gente fala, a máquina de Carnot ela tem um maior rendimento, a gente pode dizer até de 100% na teoria. Lembra que eu falei? Na teoria, por enquanto, só se tem 100% de rendimento na teoria, tá? Porque não vai existir isso por enquanto, né? Porque ninguém descobriu ainda como não perder esse calor para o meio, tá? Então esse N aqui, ele vai ser 100%, né? Se ele for, por exemplo, igual a 1. Então o Carnot falou o seguinte: para eu ter um rendimento 100%, né, eu tenho que fazer o seguinte: a minha temperatura fria tem que ser 0. Ou seja, eu não posso ter quantidade de calor na minha fonte fria, né? Isso não vai existir, porque na fonte fria sempre vai estar roubando um pouquinho de calor, tá? Então o que ele disse é o seguinte: para eu ter um rendimento 100%, basta que a parte fria, a fonte fria, não absorva calor nenhum. E isso na prática não existe, né? Então a segunda lei da termodinâmica, tá? Que se por acaso um dia alguém descobrir que tem como fazer isso, por enquanto não tem, naturalmente, espontaneamente não tem como, tá? Só se for de maneira forçada aqui, tá? No refrigerador para fazer o processo contrário, tá? Então se não tiver como perder calor aqui, se não tiver como perder calor para fora, todo o calor vai ser produzido em trabalho. Aí você vai ter isso aqui. Mas por enquanto, a segunda lei da termodinâmica diz que, primeiro enunciado, para que o rendimento seja de 100%, ou seja, igual a 1, né, que aí seria 100 sobre 100, que dá 1,
você colocaria um aqui, ou aqui, né? E aí, esse 1 menos 1 vai dar 0, esse cara vai dar 0 e o TF dá 0. Então, teria que ter quantidade de calor da fonte fria aqui, ó, 0. Então, para que você tenha 100% de rendimento, a fonte fria não pode receber calor nenhum. E a gente sabe que espontaneamente ela vai receber calor. Pode ser só um pouquinho, mas vai receber. Tá? Isso aqui não vai existir na prática. Tranquilo? E o segundo enunciado fala que é impossível, que eu já falei ainda agora, né? Que é impossível transferir calor da parte do frio, né, para o quente, ou seja, da parte fria para a parte quente. A gente viu até agora. Tranquilo? Então, as aplicações de transformação de calor em trabalho, máquina térmica para motores ou refrigeradores, tá? É em cima de calor, trabalho, energia, temperatura, tudo que a gente estudou em termologia. Beleza? Se ficou um pouco confuso, ficou bem perdido, você tem que rever as outras aulas, desde calor até gases, transformação gasosa e as outras partes termodinâmicas. Beleza? Então a gente fecha aqui, termodinâmica. Espero que tenham gostado. Física é linda. Abraço.